Imóveis de temporada e hospedagem com um potencial de faturar alto, mas com baixo resultado, com poucas reservas, muitas diárias ociosas. Por que isso acontece e por que é tão comum isso no mercado de hospedagem? É exatamente esse o tema da aula que eu acabei de gravar, está fresquinha, e agora você está prestes a assistir um trecho dessa videoaula. Se você quiser assistir na íntegra esse conteúdo, é só clicar na janela ao final do vídeo. E se você quiser receber as aulas futuras que eu gravo totalmente gratuito, é só clicar no se inscrever e também no sininho que o YouTube vai te notificar, combinado? Boa aula! Qual que é o cenário que você acha que é o melhor? Qual que você acha que tem o potencial de trazer mais resultado, né? Primeiro é o seguinte, um bom imóvel nas mãos de um anfitrião mais ou menos, ou seja, um imóvel, uma acomodação com bastante potencial, bem equipado, bem mobiliado, né? Todo preparado para o negócio, na mão de um anfitrião mais ou menos, ou um bom anfitrião administrando um imóvel mais ou menos, um imóvel simples, sem tanto diferencial. O que você acha, o que você acredita que tem o potencial de trazer mais resultado? Um bom imóvel nas mãos de um anfitrião mais ou menos, ou um imóvel mais ou menos na mão de um bom anfitrião? Coloca aqui nos comentários. E enquanto você coloca nos comentários, eu quero te explicar por que eu estou trazendo essa questão. Porque é o seguinte, eu acabei de passar com você vários fatores que eu te falei que não eram determinantes, eles por si só. Por exemplo, a localização, se o imóvel é simples, a demanda, as plataformas, os concorrentes. Tem um monte de fator que as pessoas costumam até falar que é conta disso, daquilo, mas eu te mostrei aqui, inclusive, eu sou prova viva, que os fatores por si só, claro, é um diferencial, são diferenciais, mas não são determinantes. Agora, o anfitrião, a pessoa que está responsável por fazer acontecer, aí sim, essa pessoa tem um potencial de fazer aquilo acontecer ou pode, e o contrário, pegar uma boa acomodação e não conseguir extrair, não conseguir refletir em resultado o potencial que essa acomodação tem. E por que eu estou falando isso? Porque olha só, as pessoas que têm muito resultado no mercado de hospedagem necessariamente estão nas principais plataformas. Hoje, as principais plataformas, pelo menos para aluguel de temporada, é Airbnb e Booking, correto? E aí é o seguinte, essas plataformas, a forma que essas plataformas têm de entender, de analisar se um anúncio, se uma hospedagem tem potencial, faz um bom trabalho, não é fazendo um raio-x das fotos e falando essa acomodação é boa, essa acomodação é ruim. Não! A forma que as plataformas interpretam se os anúncios são bons, têm potencial, e se forem, ela vai dar cada vez mais projeção. Para quê? Para deixar em evidência para as pessoas que querem reservar, porque as plataformas só ganham se ela conseguir fazer a reserva acontecer. Então as plataformas precisam fazer a reserva acontecer. E você, eu e os administradores, anfitriões, gestores de hospedagem temos que fazer o quê? Provar para as plataformas que nossos anúncios têm potencial. Então o que está por trás? As plataformas, elas não olham a acomodação e elas, eu acho que tem potencial. Não. Então o que elas fazem? Elas interpretam os dados para saber se tem potencial ou não. Então, por exemplo, os hóspedes saem de lá satisfeitos, o preço é competitivo, ou seja, os hóspedes reservam. Então, o que acontece? O que está por trás? Se tem uma acomodação com muito potencial, pensa na melhor acomodação do Brasil, do mundo, do planeta Terra. Se nessa acomodação cai na mão de um anfitrião que precifica todo errado, essa acomodação não vai ter reserva, por mais bonita, por mais isso e aquilo que ela seja. Ou seja, o que está por trás? Um bom anfitrião fala mais alto do que uma boa acomodação. Então, a B que é a resposta correta. Por quê? Porque por mais que a acomodação tenha potencial, se o anfitrião, se o gestor, se o profissional não souber trabalhar, ele pode afundar. Ele pode não conseguir reserva, ele pode deixar no final, ele pode fazer aquilo faturar zero, dar prejuízo. Agora, uma acomodação simples, se um bom anfitrião tem capacidade de trabalhar, de ir percebendo, reparando os sinais se a acomodação tem potencial, um bom anfitrião pode fazer uma acomodação mais ou menos vingar. E um anfitrião mais ou menos pode fazer uma acomodação excelente afundar. Então, eu quero que isso fique muito forte na sua cabeça, porque olha o poder que a gente tem nas mãos, eu, você. Agora, é correr atrás de conhecimento. É exatamente o que você está fazendo aqui agora comigo. Você está assistindo esse vídeo, você está consumindo esse conteúdo, tendo essa aula, e o quê? Está entendendo que um anfitrião faz mais diferença do que a acomodação em si. Tá? De uma forma bem geral, e eu gosto de colocar esses dois cenários e explicar para ficar bem visível, para ficar bem tangível o que eu estou falando. Tá? Então, na minha opinião, o que
O motivo que ocasiona de acomodações com potencial, às vezes bem localizadas, como eu falei, equipadas, mobiliadas, acomodações em lugares que muitas pessoas querem ficar, enfim, todas as características a favor, às vezes, quando essa acomodação não tem potencial, é porque a pessoa não está sabendo administrar, e às vezes o anfitrião é o próprio proprietário. O proprietário às vezes não tem tempo, tem outra ocupação, não sabe mexer nas plataformas, não sabe precificar, e aí acaba fazendo isso. Isso o quê? Apresentando baixos resultados, porque não sabe como trabalhar, tá certo? Então isso é muito poderoso, uma vez que a gente entende isso, tá certo? Quantas acomodações não estão agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, você está me assistindo, no Airbnb, na Booking, que não estão faturando nem metade do que poderiam. Olha a oportunidade que a gente tem, se você começar a pensar por esse lado. Então, olha só, existe muita oportunidade, certo? Muita, porque a maioria das pessoas não sabem fazer. A maioria das pessoas não tem resultado que poderiam, não estão satisfeitos com as diárias que cobram. Tem mais diárias ociosas do que diárias reservadas. Mais reclama do que comemora. A maioria das pessoas, sim, essa é a realidade. Tá? Se você está aqui, você já é diferenciado ou diferenciada por conta disso, porque você está correndo atrás da informação. Concorda comigo?